Vamos agora resolver o exercício 4 do conjunto de exercícios da página 129 e neste exercício vamos verificar como é que nós podemos escrever um polinómio que represente o perímetro de um polígono. No enunciado temos este desenho desta figura, um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados, portanto um pentágono irregular, cujas medidas dos lados estão aqui representadas. Este lado, este e este são lados iguais, medida x, e temos aqui dois lados mais com a medida a. A pergunta é então, escreve o polinómio que traduz o seu perímetro. Sabemos então que a soma das medidas dos lados do polígono é exatamente o perímetro desse polígono. Portanto, o perímetro, que nós designamos por P, é igual à soma dos lados x, mais x, 3 parcelas, mais o lado A, mais o lado A, 2 parcelas. Temos então aqui três monómios semelhantes, pomos em evidência a parte literal, que é x, e somamos os coeficientes. Portanto, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3x, e aqui à direita temos mais dois monómios semelhantes, cujos coeficientes são 1 e 1. Pondo em evidência a parte literal, a, temos 1 mais 1 são 2a. O perímetro é então igual a 3x mais 2a, isto é, 3 lados com a medida x mais 2 lados com a medida a. Esta forma P igual a 3x mais 2a permite-nos desenhar polígonos semelhantes a um determinado polígono de partida, polígonos esses que podem ser maiores ou menores do que este polígono de partida. Isto é, se o polígono for maior do que este, teremos uma razão de semelhança positiva. Se for menor do que este, teremos uma razão negativa. Então temos duas hipóteses. Ou atribuímos primeiro um valor à variável x e depois vamos procurar qual é o valor da variável a, de modo a podermos construir um polígono semelhante a este. Ou então atribuímos em primeiro lugar o valor à variável a e depois vamos procurar qual é o valor da variável x, que permite, do mesmo modo, construir um polígono semelhante ao polígono de partida. Vejamos então as duas situações. Recordando então o conceito de semelhança de figuras geométricas, temos aqui duas figuras geométricas, que nos diz que duas figuras geométricas são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais. Portanto, este lado aqui, AB1, é proporcional ao lado AB. E todos os outros lados do mesmo modo, com a mesma proporção. E os ângulos correspondentes são iguais. O ângulo em A no polígono maior é exatamente igual ao ângulo em A no polígono menor, e por aí adiante. Neste caso, podemos dizer que o pentágono irregular AB1, C1, D1 é 1, que é o mais pequeno, que está castanho, que é a figura objeto, a figura de partida, é uma figura semelhante ao pentágono irregular AB, CDE, que neste caso é a figura imagem. Partimos da figura objeto e chegamos à figura imagem. Temos, portanto, uma razão de semelhança positiva, temos uma ampliação. Vejamos então a primeira situação, em que nós vamos atribuir um valor à variável x, em primeiro lugar, isto é, à medida de comprimento destes três lados, a azul, e só depois é que vamos calcular a medida a, de modo a obtermos um pentágono irregular semelhante. Temos aqui este seletor que define a medida do lado x. Temos aqui uma redução ou uma ampliação. Admitamos que o nosso lado tem de medida 2 unidades de comprimento. Vamos ver como é que é feita a construção. Começamos por definir a medida 2 com uma circunferência, que vai nos permitir desenhar este lado, que é paralelo ao lado A, é 1. Depois, o lado de comprimento 2 paralelo ao lado AB1 e finalmente o terceiro lado definido pelo segmento BC, que também tem comprimento 2. Neste momento o que é que nós temos? Temos uma parte do pentágono irregular onde já definimos os três lados porque atribuímos o valor à variável x. Falta-nos agora determinar qual é o valor da variável a, de modo a obtermos um polígono semelhante. Para isso o que é que nós vamos fazer? Vamos traçar a paralela passando por C a este lado, C1, D1, e a paralela passando pelo vértice E ao lado E1, D1. E então obtemos o nosso polígono
completo, neste caso o pentágono irregular. A segunda situação é atribuirmos um valor à variável A, neste caso, e para isso vamos traçar os dois lados com medida A e depois vamos procurar qual é o valor da variável x, de modo a podermos traçar uma figura semelhante. Contudo, como vamos já ver em seguida, esta solução é mais complexa. Porquê? Porque nós vamos definir a medida destes dois lados em função destas duas direções, C, B e EA, mas o terceiro lado não pode ser diferente, tem que ser a mesma medida, e por isso temos que fazer deslocar esta paralela para uma posição tal que os três lados sejam exatamente iguais. Vamos já analisar isto. O segmento reta AB é, portanto, um paralelo ao segmento reta A1-B1 e tem que ser aferido, isto é, a sua posição no desenho tem que ser procurada de modo a que os três lados fiquem com a mesma medida. Vejamos então, temos aqui o seletor para a medida de lado A, definimos a nossa medida. Neste caso vamos definir a medida de 3,1 para ser exatamente igual à figura anterior da outra opção. E como nós vemos aqui, temos os lados azul com medidas diferentes, 2,06, 2,01, 2,07. Significa que temos que fazer deslocar esta paralela definida por estes dois pontos, de modo a que os três lados fiquem com a mesma medida de comprimento. E vamos verificar que a sua medida terá que ser 2. Não é? Portanto, é o inverso da figura anterior. Cá está, não é? Na figura anterior, nós começamos pela medida 2, isto é, a medida destes três lados azul seria 2, e depois fomos procurar a medida dos lados A, que nos deu 3,1. Nesta segunda situação partimos ao contrário, definimos a medida A como 3,1 e vamos procurar depois as medidas dos outros três lados, de modo a que possamos construir um polígono semelhante ao de partida. E para isso a situação acontece quando esta paralela ao lado A1-B1 tem uma medida de comprimento 2 que é exatamente igual aos outros dois lados. É evidente que esta situação acontece porquê? Porque nós temos, como nós vimos inicialmente, não é? Temos uma função do primeiro grau com duas variáveis. Se nós tivéssemos os 5 lados em função de apenas uma variável, por exemplo, variável x, não é? Imaginemos que tínhamos três lados com a medida 3x, o outro lado teríamos uma medida 5x e outra medida 4x. Como tudo dependia de x, bastava atribuir um valor a x, nós tínhamos a figura perfeitamente definida. Como temos duas variáveis é mais complexo. Temos que começar por definir uma medida, não é? E depois ir procurar a figura semelhante e para isso procurar qual é a medida da segunda variável, quer partindo da variável x e depois passando à variável a, ou partindo da variável a e depois passar à variável x.